que eu aprendi investindo mais de 9 milhões? Apesar de investir em tráfego, apesar de ser uma pessoa que mexe muito com número, eu conto muito com a ajuda de Excel, de tabela, porque eu não sou uma pessoa que tem a memória, que memoriza exatamente quanto eu investi. Tem 2 métricas que eu memorizo, sim, exatamente, mas essa parte de quanto eu já investi e tal, então já está quase nos 10 milhões. Quando o pessoal me perguntou, eu falei, cara, eu vou falar mais de 9, só para garantir que eu estou falando uma coisa certa. Então, o que eu aprendi com isso? E muita gente olha e fala assim, 9 milhões, Hugo, cara, eu não tenho 9 milhões. E eu entendo que vocês não tenham 9 milhões. Só que o que eu vou mostrar aqui para você, primeiro, como eu fiz isso, o que eu vou mostrar aqui para vocês é independente se você tem 100 reais ou se você tem 9 milhões. É exato, eu já tive 100 reais, eu já tive 9 milhões. É exatamente a mesma coisa, é exatamente o mesmo raciocínio. Só que você está em velocidades diferentes. Então, como eu fiz isso? É claro que eu não, em, menos de 40 minutos aqui, eu não tenho como explicar exatamente tudo que eu fiz. Mas eu tenho como explicar a única coisa mais importante. Cara, é a base de tudo. Sem isso, nada que você aprender, na minha opinião, vai valer a pena. O que eu vou mostrar aqui para vocês é só a base de tudo. E é uma coisa que, se você aprender agora, amanhã você já pode começar a aplicar. Ou hoje mesmo, se você quiser ir para casa e mexer nas suas campanhas, com o que eu vou mostrar aqui para vocês. No tráfego, existe, principalmente quando você está fazendo tráfego para lançamentos, existe uma única métrica, mais simples do mundo, que ela te dá exatamente isso. Por mais que o seu lançamento esteja, há 2 meses de acontecer, no meu caso, até às vezes 6 meses de acontecer, todo santo dia eu consigo olhar e saber se eu estou indo para o lugar certo ou para o lugar errado. Essa métrica é o CPL, ou custo por lead. O que acontece? Um lançamento, ele é composto, você tem aqui, você tem um produto, você tem aqui um lançamento que vende esse produto. Um lançamento, para ele acontecer, ele precisa ter uma lista de lançamento, uma lista que alimenta esse lançamento, uma lista para a qual você vai rodar o lançamento. Logo, para você crescer, para você saber o tamanho do seu lançamento, uma vez que você tem um lançamento que converte, que foi bem executado, o que diz o tamanho dele, se ele vai ser grande ou não, é o tamanho da lista. É o tamanho de leads que você gera. E o problema é o seguinte, gerar leads a qualquer preço, você perde, se você não tem noção do preço da lead, você simplesmente perde a mão. E falando agora parece muito simples, muito óbvio, mas para vocês terem noção, uma pessoa no Platinum, a gente tem uma sessão de Hot Seat lá no Platinum. Hot Seat é basicamente um evento onde a pessoa senta e pede ajuda do grupo com algum problema que ela tenha. Em uma das sessões, o cara sentou lá, gente grande, múltiplos 7 dígitos por ano. Você chegou lá e falou assim, gente, é o seguinte, eu fiz um lançamento e aconteceu isso aqui, ó. Eu investi 100 mil reais, voltou 500 mil. Aí eu falei assim, nossa, esse negócio dá certo mesmo. Fui lá investir 200 mil reais, voltou 300 só. O que eu fiz de errado? Ou melhor, não, ele já chegou falando assim, cara, será que eu preciso mudar minha copy? Será que o lançamento não está funcionando mais? Será que o meu mercado já manjou o meu lançamento? Eles já sabem exatamente, isso não funciona mais, e perere papá, gente, o que eu faço? Aí eu levantei a mão, falei assim, cara, só uma dúvida. Qual era o preço por lead que você estava disposto a pagar em cada um dos investimentos aqui? Aí ele ficou olhando assim para mim. Como assim? Eu falei, o preço por lead que você estava disposto a pagar quando você estava investindo 200 mil e 100 mil reais. Aí ele falou assim, preço por lead? Eu sei que no lançamento A, e os números não são exatos, tá? Até em respeito à pessoa e tudo mais. Ele falou assim, no lançamento A, a lead foi algo nessa magnitude, R$2. No lançamento B, a lead deu R$15. Gente, vocês conseguem perceber? Provavelmente eu não cheguei a ver o lançamento dele, ver a copy e tudo mais. Mas ele falou que foi o mesmo lançamento. Não tinha nada de errado com o lançamento dele. Nada de errado.
ele só perdeu a mão completamente na hora do investimento. Você ter uma lead de R$2 é uma coisa. Você ter uma lead de R$2 porque você queria ter uma lead de R$2 e todo dia você estava olhando para ver se a lead estava dando R$2 ou não, é um Grand Canyon de diferença entre uma coisa e outra. Aqui, provavelmente, ele deu sorte. Ele investiu de qualquer jeito, não controlou nada, deu sorte. Aqui, provavelmente, ele falou assim, eu vou no mar aberto, eu tenho que ir naquela direção ali, deixa eu ir. Pá! Provavelmente a distância era curta, só na primeira pontada ele chegou. Aqui, a sorte já não foi amiga dele mais. Provavelmente aqui o que aconteceu? No meio do mar lá, se a média deu R$15, provavelmente deve ter dia que deve ter dado R$30, R$40, R$50, provavelmente. E ele simplesmente não estava nem aí, continuou investindo do mesmo jeito, tudo lá, direitinho. Ele estava lá no mar aberto, a bússola mostrando que ele estava indo no lado errado, e ele lá, sem diminuir velocidade, sem corrigir curso, indo lá para o lado errado. Foi provavelmente o que aconteceu. É um Grand Canyon. Se você controla o custo por lead, você já diminuiu o seu risco, o risco do investimento que você faz em tráfego absurdamente. E você provavelmente, eu converso com muita gente, você já está no top 1% das pessoas que investem em tráfego do que eu conheço. É muito pouca gente que tem essa distinção. Coisa mais simples do mundo, mas ninguém faz. Ninguém é pouca gente demais, né? Pouquíssima gente faz. Se vocês fizerem isso, vocês já estão no top 1%. Aí você me pergunta, Hugo, então qual é o custo por lead ideal? Não existe custo por lead ideal. Depende de cada mercado. Não existe custo por lead ideal. Existe você calcular o seu custo por lead. Como é que você faz isso? Mais simples do mundo. Você tem que pegar um lançamento ou uma campanha que você tenha feito e visto quanto em vendas ela gerou. Digamos que você tenha feito um lançamento que gerou R$20 mil em vendas. Aí, você tem que saber assim, cara, quantas leads eu precisei ter na minha lista para gerar esses R$20 mil? Digamos que leads, você precisou de, 1.000 leads. Com 1.000 leads, você gerou R$20 mil em venda. Logo, o retorno médio por lead, é 20 dividido por 1.000. Com 1.000 leads, você gerou R$20 mil. Seu retorno médio por lead é R$20. Logo, se isso tivesse acontecido comigo, para o meu próximo lançamento, o que eu faria? Eu falei, cara, se eu tenho esses números na minha frente, para o meu próximo lançamento, eu dividiria esse retorno aqui por 4 e o custo por lead que eu miraria para o próximo lançamento seria de R$5. Hugo, por que você divide por 4? Para eu ter uma margem de segurança. Gente, uma coisa vocês vão aprender. Quem já lança, quem já está no mercado já sabe. Não existe formulinha matemática que é só fazer isso, que com certeza você vai ter isso. Você pode repetir a mesma campanha, para a mesma lista, você vai ter variações na conversão. Se você lança em janeiro, é diferente de você lançar em dezembro, que é diferente de lançar em julho, dependendo do mercado de vocês. Logo, quando eu divido por 4 aqui, eu tenho uma margem de segurança. E se da próxima vez a minha conversão for a metade do que foi antes? Ainda assim eu estou no lucro. Quanto mais eu lançar, mais eu vou saber mais ou menos o quanto que a minha conversão ela flutua. Então, eu costumo dar uma margem de segurança. Então, você tem aqui seu custo por lead. R$5. Para o próximo lançamento, eu sei, cara, eu estou investindo, olhei no negócio, a lead deu R$10, eu vou tomar uma atitude. Eu vou fazer uma otimização naquela campanha, já vou falar para vocês o que eu faço exatamente. Mas isso daqui, se você não sabe isso, cara, você está literalmente navegando às cegas. Não adianta você aprender como é que isso, uma vela, como é que você gira, faz bombordo, estibordo, sei lá como é que é o nome dos negócios de navegação, se você não sabe nem para onde você está indo. Você saber para onde você está indo é a coisa mais importante.